Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. E aí? Hello everyone and welcome to our English class. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula de inglês, agora com a galera do segundo ano do ensino médio. E aí, tudo certo? Pessoal, olha só, iremos dar continuidade ao nosso livro, certo? Livro 2, aqui. E espero que vocês aproveitem bastante a aula, peguem o material, por favor, certo? Hoje vamos tratar de um assunto um pouquinho mais complexo do que o passado perfeito, que é o Past Perfect Continuous, certo? Que é o passado perfeito contínuo. Então é isso aí, e vamos lá. Editor, solta a vinheta. Nós começamos agora o módulo 6 de inglês, na página 165. Para fazer essa atividade, que é Read and Write Strategies, então leia e escreva sobre as estratégias. Então você tem aqui algumas imagens. E na próxima página, que é na página 166, nós temos o texto falando Just Sand, que é apenas areia, certo? Então vocês vão ler o texto e responder as atividades que estão aqui. Então, read the short story on the following page and answer the questions. Então vocês vão precisar ler o texto anterior, foi isso que eu acabei de falar, para responder essas atividades, certo? Na videoconferência eu dou uma passada nelas para vocês, certinho? E aqui a gente entra no Past Perfect Continuous. Pessoal, eu preciso deixar claro que o Past Perfect que nós vimos na semana passada falava de uma ação que acontecia antes de uma ação no passado, ok? Nós tínhamos a ação no passado, ok? E a ação que acontecia antes desse passado era o que nós chamamos de Past Perfect, que é o passado perfeito. O passado perfeito Continuous. Eita. vai dar um sentido de continuidade, ok? Assim como o Present Perfect Continuous também tem, o Past Perfect Continuous vai ter esse sentido de continuidade, tá bom? Só que agora no passado perfeito. Nós temos uma oração aqui que está no Present Perfect Continuous, que é I've been sitting on the towel checking him out. Lembrando que o que nós temos aqui, que é um I'd, que é uma contração de I had. Had agora vai passar a ser o nosso auxiliar, ok? Vocês se lembram do Present Perfect, onde nós tínhamos o seguinte: o sujeito, have ou has, o auxiliar been, não é isso? E um verbo no ing, correto? No Past Perfect Continuous é quase a mesma coisa. Sabe o que é que diferencia? O auxiliar have, que ele vai deixar de ser have para ser had, ok? Então nós vamos ter o sujeito, had, been e um verbo principal no ing, beleza? Então olha só, esta oração está no Past Perfect Continuous e enfatiza a continuidade de uma ação que estava em progresso em algum momento no passado. Olha só esse exemplo. When I looked out of the window this morning, the sun was shining. However, there were puddles on the ground. It had been raining during the night. Então, quando eu olhei pela janela essa manhã, o sol estava brilhando. No entanto, tem algumas poças na rua, no chão. Então choveu muito durante a noite. Eu estou dando sentido de continuidade, que choveu durante um longo tempo, certo? She had been running the marathon for 16 kilometers when she had the accident. Então ela estava correndo uma maratona por 16 quilômetros quando ela se acidentou. Olha só esse exemplo aqui, que interessante. Eu estou usando o Present Perfect Continuous, o Past Perfect Continuous,
e ao mesmo tempo eu estou usando o past perfect, certo? Ou seja, uma ação que estava acontecendo no passado, que aconteceu no passado, ok? E eu tenho aqui o past perfect continuous, por quê? Porque eu estou dando sentido de continuidade, ou seja, dizendo que a ação ainda não tinha acabado quando outra veio e pá, aconteceu, ok? Então preste sua atenção. Além do past perfect continuous dar o sentido de continuidade no passado, ou seja, num passado antes da ação do passado, porque nós estamos ainda no passado perfeito, então passado perfeito aconteceu antes de uma ação no passado, e o past perfect continuous é uma ação contínua em um passado antes de outra ação no passado, certo? Pode ficar um pouco confuso, mas vocês dando uma revisada, dando uma pesquisada por fora, vocês conseguem entender um pouco melhor, ou até olhando o próprio livro, tá certo? E lembrando que, como eu tinha dito, um dos usos do past perfect continuous, past perfect continuous, é falar de uma ação que não, uma ação, como é que eu posso falar, que estava em continuidade em um passado antes de outro passado, certo? Quer dizer, então, antes dessa ação ter terminado, veio uma ação no passado e interrompeu. Então, olha só, ela estava correndo em uma maratona por 16 km quando ela sofreu um acidente. Qual foi a ação que interrompeu a primeira? Ela sofreu um acidente. Então, ela estava em continuidade em uma ação que era correndo e veio outra ação e interrompeu a primeira, que é sofreu um acidente. Olha só esse outro exemplo. When she checked her bank account, she realized her company hadn't been depositing the correct amount for months. Então, quando ela checou o seu banco, a sua conta, ela percebeu que a companhia não estava depositando o dinheiro correto por meses. Então, uma ação estava em continuidade quando interrompeu e começou outra, certo? Que foi, ela percebeu que a companhia não tinha colocado o dinheiro correto quando ela checou a conta dela, ok? Então nós temos outro exemplo que é aqui para a pergunta: por quanto tempo alguma coisa estava acontecendo? No caso aqui, how long had you been waiting here? Por quanto tempo você estava esperando aqui, certo? Então, olha só, nós temos aqui a forma, como eu tinha dito para vocês, a forma afirmativa, negativa e as questões, certo? É bem parecido com o Present Perfect Continuous. A diferença é que você, em vez de usar o have, você vai usar o had. E não tem alteração de terceiras pessoas, ou seja, have ou has. É tudo had, tá certo? Então, dê uma olhadinha aí que é bem simples de vocês identificarem. Para explicar melhor a diferença entre o Past Perfect, que é o passado perfeito, e o Past Perfect Continuous, que é o passado perfeito continuous, nós temos o seguinte: o passado perfeito é mais usado para ações que iniciaram e finalizaram no passado, como eu falei para vocês. Então, ações completas antes de outra ação que também estava no passado, certo? E ela enfatiza justamente esse resultado, né? Que tipo, algo aconteceu antes de uma ação ter acontecido. Então vamos lá. A ação aconteceu e antes dessa outra aconteceu. Então eu tenho o past perfect, ok? Que nem eu tinha falado para vocês. Caso vocês ainda não tenham entendido qual é o sentido de past perfect, dá uma visualizada no vídeo da semana passada, ou então entre em contato comigo, tá certo? Por outro lado, o Past Perfect Continuous é usado para ações que estavam em continuidade no passado até outra ação no passado acontecer. Não é uma ação completa, certo? Ela enfatiza a duração de uma ação. Então, quer dizer, estava lá a ação acontecendo, essa ação não é completada porque outra ação interrompeu, certinho? Então, vamos lá. Agora você vai ler, eu peço que vocês leiam, né, essa short story, que é uma história curta, né, que é um enxerto, que é
tirada de um livro muito famoso que é Animal Farm, ou no português que é Revolução dos Bichos em português. Vejam que não tem nada a ver, né? O nome em inglês do livro, que é Animal Farm, que é tipo que é animal da fazenda, e nós temos Revolução dos Bichos em português. Então esse livro foi escrito por George Orwell, e assim que você lê, você vai precisar marcar, né, sublinhar o nome dos animais e desenhar um círculo nos verbos no passado. Novamente, sublinhe os nomes dos animais e faça um círculo nos verbos no passado. Tá certo? Então você tem essa historiazinha aqui, uma representação, né, do livro. É muito interessante esse livro. Quem puder, nessa quarentena, leia A Revolução dos Bichos. É um livro que vai dar um olhar bem diferenciado, certo? Então, olha só, você tem algumas perguntinhas aqui para responder e eu vou cobrar, por favor, de vocês pelo menos essa aqui, ok, da leitura para nossa videoconferência, certinho? Então, é isso, a nossa aula, falando hoje sobre o Past Perfect, sobre o passado perfeito contínuo, Past Perfect Continuous, ok? Então, é isso, tenham um ótimo estudo, então é isso, tenham um ótimo estudo e até mais. Lembrando que, por favor, coloquem aqui embaixo nos comentários o nome de vocês para fazer uma presença certa, uma frequência, porque pode ser que não mostre direito as visualizações, aí fica complicado. Então, peço que para ninguém ser injustiçado, coloque aqui embaixo o nome de vocês assim que vocês assistirem, ok? Então, dê um joinha também, é massa, e é isso aí. Bye bye e até a nossa videoconferência.